você tem alguma dúvida trabalhista, envie a sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag QueroPost, que a gente responde para você. E a dúvida de hoje, que chegou pelo Facebook, é do Tiago Júnior Nascimento Melo. E ele quer saber o que é perdão tácito. Vamos conferir. Em uma relação de emprego é preciso haver confiança, mas quando ela é quebrada pelo empregado, por exemplo, cabe ao empregador aplicar uma punição conforme estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho, que pode ser uma advertência oral, escrita, suspensão ou até demissão por justa causa. Mas quando uma falta é cometida e não há uma punição imediata, acontece o chamado perdão tácito, ou seja, houve uma quebra de confiança, mas o empregador não aplicou uma punição ao trabalhador imediatamente e manteve a relação de emprego. Por isso, fica presumido o perdão da falta praticada. Teve um caso concreto interessante em que o trabalhador detinha a confiança do seu empregador e ficava com a chave do cofre da loja. Certa vez ele tinha uma prestação a pagar, um montante mais alto, foi lá e subtraiu 38 mil do cofre do seu empregador e deixou um bilhete confessando que tinha feito. Ou seja, ele tem conhecimento de quem o praticou e da falta em si. Então, imediatamente ele tem que puni-lo. Se não puni-lo, se passar pela conversa ou aplicar qualquer outra sanção menor, ele não pode posteriormente aplicar a justa causa por esse motivo. O perdão tácito não está presente apenas quando o trabalhador comete uma falta. Há casos em que o contrário também acontece, quando é o patrão quem quebra a confiança na relação de emprego. Um exemplo seria quando ele deixa de depositar o fundo de garantia por tempo de serviço. Nesse caso, o empregado pode entrar na justiça pedindo a rescisão indireta do contrato. Mas se só fizer isso depois de muito tempo da ciência do fato, também fica caracterizado o perdão tácito. O empregado que não detém esse poder punitivo, ele não aplica sanções ao seu empregador no curso do contrato, ele também tem sua vontade contingenciada, uma vez que normalmente o emprego é a principal fonte de renda dele, se não a única. Então esse requisito da imediaticidade é um pouco atenuado, de modo que nós deveremos avaliar critérios razoáveis, espaço de tempo razoável, mas não podemos ser muito rigorosos com o prazo quando se trata do empregado denunciando uma falta do seu empregador. A Justiça do Trabalho tem julgado vários casos envolvendo o tema. Em 2014, a 7ª turma do TST entendeu que houve perdão tácito em um processo envolvendo a Embrapa e uma pesquisadora concursada. Isso porque, após 6 anos exigindo a entrega de diplomas de doutorado, a empresa resolveu demitir a empregada por justa causa. Os ministros entenderam que, no caso, devido à demora para a apuração e a aplicação da punição, ficou caracterizado perdão tácito. Em casos de trabalhadores que possuem estabilidade, como dirigentes sindicais, a CLT prevê que a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador deve apresentar reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. Mas o prazo de 30 dias só é previsto para trabalhadores estáveis. Já em casos de empregados sem essa estabilidade, para que seja caracterizado perdão tácito, o caso deve ser levado à justiça e analisado pelo juiz. Não existe um prazo específico previsto de forma geral para abranger todos os trabalhadores. Sem prejuízo que seja criado em alguma outra norma. Às vezes a norma interna, o regulamento da empresa, ou uma norma coletiva, um acordo coletivo de trabalho. E é importante ficar claro, o perdão tácito só é válido para faltas que ficarem sem punição. Isso não quer dizer que se o empregado ou empregador voltar a realizar o mesmo fato, ele não possa ser punido.